pergunta eu respondo da seguinte forma, que é o que eu responderia se você viesse aqui no meu consultório pessoalmente, que é a mesma dúvida que eu vi o Dr. Jeffrey Fearon, de Dallas, que é referência mundial em cirurgia craniofacial, dar na minha frente para uma família que fez a mesma pergunta que você está me fazendo agora. Porque eu não sei se o seu filho lá na frente vai estar nesses 20%. Eu recebi uma dúvida da Janaína super interessante no meu vídeo de trigonocefalia. Eu já fiz um vídeo muito semelhante com essa dúvida, parecida com a dela, mas eu achei importante trazer de novo porque é uma questão que dá muito o que falar. Olá, eu tenho um filho com trigonocefalia, hoje ele tem 3 anos. Ele é uma criança muito esperta, mas os médicos estão querendo fazer uma cirurgia que não fica 100% e é bastante arriscada e demorada. A minha pergunta é, criança com trigonocefalia, ele tem uma vida saudável e pode ficar um adulto, acredito que ela tenha querido dizer, e pode ficar um adulto normal? Eu já fiz um vídeo sobre por que se operar uma criança com cranioestenose, já que o resultado não é 100%, e o argumento das mães que não operaram, né, os seus filhos, justamente é esse, que a cirurgia não fica 100% e tal. Bom, óbvio que medicina não é uma ciência exata e a gente não tem como predizer 100% de resultado bom, mas a gente consegue melhorar bastante, principalmente nas cranioestenoses mais graves, com deformidades cranianas mais intensas. Um remodelamento craniano melhora bastante o aspecto daquela criança e também dá mais espaço para aquele cérebro se desenvolver. E aí a pergunta é, meu filho já tem 3 anos, ele é super esperto, e por que eu tenho que operar? Se a cirurgia não fica 100%, é demorada, é arriscada sim, porque é uma cirurgia enorme, com um grande sangramento intraoperatório, necessidade de hemotransfusão, riscos graves, riscos sérios, quando não realizadas em centros especializados por cirurgiões especializados e anestesiologistas pediátricos também especializados. Mas então, por que fazer? E por que não fazer? A cranioestenose, ela tem graus mais leves e mais graves. Talvez o seu filho tenha um grau mais leve ou que não te incomode esteticamente falando. E aí você não vê a necessidade de operar, até porque você já acostumou com ele assim durante 3 anos e você não vê como uma coisa grave que precise ser operada por uma questão estética, já que você acha que ele é esperto o suficiente e não tem nenhum problema. Quando a gente tem uma cranioestenose de uma única sutura fechada, você vai ter algum grau de hipertensão intracraniana em torno de 15 a 20% dos pacientes. E essa hipertensão intracraniana ela vai se desenvolver cronicamente e ela vai levar a algum déficit cognitivo e podendo, em casos mais extremos, levar também a acometimento visual. Então, a cirurgia ela é indicada por conta desse risco funcional, desse risco neurológico funcional de desenvolvimento de déficits cognitivos a longo prazo. Essa hipertensão intracraniana, ela vai crescendo e vai aumentando gradativamente com o passar do tempo. Ela vai progredindo cronicamente com o crescimento da criança. Não é uma coisa estática, ou tem ou não tem. É uma questão dinâmica, ela vai se desenvolvendo. Então, nas idades muito precoces, com 1 ano, né, ali com meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não tem como avaliar do ponto de vista neuropsicológico se aquela criança vai ter algum déficit cognitivo ou não. Então, a gente não tem como saber se essa criança vai fazer parte desses 20% de pacientes que vão desenvolver hipertensão intracraniana com alteração cognitiva, podendo, em casos mais graves, ter esse déficit visual. Então, a gente indica a cirurgia por uma questão funcional, a gente não indica a cirurgia por questão estética. É claro que em casos mais graves, com acometimentos mais graves, em que você tem um comprometimento estético também grave, a indicação estética ela entra em paralelo com a indicação funcional. Nos casos mais leves é que as mães questionam porque a deformidade não é tão grave assim
então por que eu vou fazer uma cirurgia enorme e arriscada no meu filho? E a resposta que eu dou é a mesma resposta que eu dei no outro vídeo, quando uma mãe com uma filha com uma plagiocefaleia também, com 2, 3 anos, também aparentemente normal, me fez uma pergunta muito semelhante. E a pergunta eu respondo da seguinte forma, que é o que eu responderia se você viesse aqui no meu consultório pessoalmente, que é a mesma dúvida que eu vi o Dr. Jeffrey Fearon, de Dallas, que é referência mundial em cirurgia craniofacial, dar na minha frente para uma família que fez a mesma pergunta que você está me fazendo agora. Porque eu não sei se o seu filho lá na frente vai estar nesses 20%. E fazer uma cirurgia com 2, 3 anos, ela é diferente de fazer uma cirurgia com 7, 8 anos, que é quando esse déficit cognitivo ele vai aparecer de forma mais evidente, porque aí realmente a escola vai demandar mais dessa criança e aí esses atrasos eles começam a ficar mais evidentes. Então é uma cirurgia funcional e não estética, nesses casos em que a família questiona essa indicação, e a indicação é justamente porque a gente não tem como predizer se o seu filho vai estar nesse grupo que vai ter esse acometimento cognitivo. Agora, se ele pode vir a ser um adulto normal, mesmo com a trigonocefalia não operada, sim, a gente tem vários adultos não operados, muitas vezes por um não diagnóstico na infância, justamente nos casos mais leves em que passa um pouco, né, aquela deformidade craniana, crianças em cidades no interior que não têm acesso a centros especializados, em que aquele diagnóstico passa despercebido e a criança vai ter um desenvolvimento normal do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista funcional e vai ser um adulto normal. Então, a segunda parte da sua pergunta, sim, uma criança com trigonocefalia não operada, ela pode se tornar um adulto normal? Sim. O seu filho vai ser normal? Não sei. Então, essa é a questão. A gente indica cirurgia porque a gente não sabe qual é a criança que vai ser comprometida e a gente tenta salvar todas as crianças para que a gente não tenha lá na frente um arrependimento do que poderia ter sido feito no momento adequado.